Boa noite, galerinha. Eu sou o professor Edson, professor de Física, e vou trabalhar com vocês nesse projeto, essa matéria que é deliciosa, que muitos têm medo achando que é uma matéria complicada. A matéria de hoje, que é na nossa primeira aula, nós vamos trabalhar o tópico mecânica, e hoje é a nossa primeira aula falando sobre mecânica. Mas para entender mecânica, a gente tem que dividir em alguns subtópicos. O subtópico que nós vamos trabalhar hoje é a cinemática. E para entender a cinemática, a gente tem que estudar alguns conceitos que são básicos. Os conceitos básicos que nós vamos trabalhar hoje, que eu vou relatar para vocês hoje, é o conceito de ponto material, o conceito de corpo extenso, o conceito de referencial, o conceito de movimento, o conceito de repouso, a definição de trajetória, deslocamento. Então vamos lá? Vamos começar? O que estuda a mecânica? A mecânica é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos. Dentro da mecânica tem a cinemática. E o que estuda a cinemática? Se a cinemática está dentro da mecânica, então a cinemática estuda também os movimentos. Só que a cinemática estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Pô, mas o que se preocupa então a cinemática? A cinemática, ela se preocupa com a velocidade do corpo, com a aceleração que o corpo adquiriu, quanto tempo um corpo demorou para sair de uma posição até outra, qual a sua posição e qual a sua posição. Então, cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Mas vamos pensar comigo? O que seriam as causas? A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas, mas na visão da física o que causa movimento é força. Então, para a cinemática, todas as forças que atuam no corpo estão sendo desprezadas. Nós vamos usar a força, no nosso exemplo, lá em dinâmica. Mas para entender cinemática, para entender o que se preocupa a cinemática, vamos falar alguns conceitos. Esses conceitos são básicos para você entender essas variáveis que eu falei agora. Quais são esses conceitos? O primeiro conceito é o conceito de ponto material. O que é ponto material? Ponto material é quando as dimensões do corpo é desprezada no estudo de determinado fenômeno. Exemplo, quando o corpo é um ponto material, por exemplo, quando você vê um navio em alto mar. Um navio em alto mar, as dimensões do navio é tão pequena em relação ao mar que ele passa a ser um ponto material. Outro ponto que eu tenho que deixar claro para vocês é a definição de corpo extenso. O que é corpo extenso? O corpo extenso é quando as dimensões do corpo, agora, ao contrário do ponto material, são levadas em consideração no estudo de determinado fenômeno. Exemplo, um carro entrando numa garagem. Quando o carro vai entrar na garagem, você tem que levar em consideração as suas dimensões. Um carro, quando vai estacionar em uma vaga na garagem. São dois exemplos que mostram que as dimensões do corpo têm que ser levadas em consideração. Então, só recapitulando, ponto material, as dimensões do corpo são desprezadas no estudo de determinado fenômeno. Corpo extenso, as dimensões do corpo são levadas em consideração no estudo de determinado fenômeno. Agora, outro ponto importantíssimo é o que eu vou falar agora. E eu vou até falar um exemplo para vocês. Vamos imaginar a situação que nós estivéssemos dentro de um carro, duas pessoas dentro do carro. Duas pessoas dentro do carro, sentadas uma do lado da outra, e, em determinado momento, uma pergunta para a outra: você está em movimento ou repouso? Qual seria a resposta? Vamos pegar uma pessoa do lado de fora, o ônibus se movendo, duas pessoas sentadas no banco do ônibus, uma do lado da outra. A pessoa que está sentada dentro do ônibus olha para a pessoa que está lá de fora e fala bem assim: você está em movimento ou repouso? Aquela pessoa que está sentada lá fora está em movimento ou repouso? Qual seria a resposta? Qual seria a resposta? Para responder isso aí, nós temos de definir o que é um referencial. O que é um referencial? Referencial é uma ferramenta usada na física para definir se o corpo vai estar em movimento ou repouso. Então, para responder as duas perguntas que eu fiz, Se as pessoas que estão dentro do ônibus, o ônibus em movimento, está em movimento ou repouso, primeiro a gente tem que adotar um referencial.
Qual foi a outra pergunta que eu fiz? Para uma pessoa que está lá de fora, olhando as pessoas que estão dentro do ônibus. A pessoa que está dentro do ônibus está em movimento ou repouso? Depende do referencial. E o que é referencial? Ferramenta usada na física para definir se o corpo está em movimento ou repouso. Bom, mas e o que seria então movimento? Qual a definição de movimento? Movimento, um corpo vai estar em movimento quando a distância entre ele e o referencial mudar no decorrer do tempo. Pô, não entendi, Edson. Imagina a situação, esse quadro. Aqui está o quadro, aqui estou eu. Eu sou referencial. O que é referencial? Ferramenta usada na física para definir se um corpo está em movimento ou repouso. O quadro é o corpo estudado. Se a distância entre eu e o quadro mudar, com base no referencial que sou eu, o quadro vai estar em movimento. Agora vamos definir o que é repouso. Qual a definição de repouso? Repouso é quando a distância entre o corpo e o referencial não muda no decorrer do tempo. Vamos de novo pegar o exemplo? Eu sou o referencial. O quadro é o corpo estudado. Está passando o tempo. A distância entre eu e o referencial e o corpo estudado, a distância não está mudando. Se a distância não muda, com base no referencial que sou eu, o quadro vai estar em repouso. Então, qual a definição de movimento? É quando a distância entre o corpo e o referencial muda no decorrer do tempo. Qual a definição de repouso? Quando a distância entre o corpo e o referencial não muda no decorrer do tempo. Então, no caso da pessoa dentro do ônibus, os dois sentados dentro do ônibus, a resposta correta seria, se um perguntasse para você está em movimento ou repouso, a resposta seria, depende do referencial. Se o referencial for a pessoa que está do lado, a distância não está mudando, repouso. Se o referencial for quem está fora e um está em movimento, a distância está mudando, está variando, movimento. Para uma pessoa que está do lado de fora, olhando as duas pessoas dentro do ônibus, para aquela pessoa, se você pegar ela como referência, as duas pessoas que estão dentro do ônibus não estão em movimento. Mas, Edson, eu estou parado. Quando que eu vou estar em repouso? Você vai estar em repouso quando a distância entre você e o referencial não mudar no decorrer do tempo. Ah, a minha casa. A minha casa sempre está em repouso. Depende. Se pegar um referencial fora da Terra, a Terra está em movimento, a sua casa estaria em movimento. Outro ponto que nós vamos trabalhar agora, muito importante nesses conceitos, é a definição de trajetória. O que é trajetória? Trajetória são as várias posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Trajetórias são as várias posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Vamos pegar a situação seguinte, eu estou na posição A. O que é posição? É o lugar que eu ocupo no espaço. O lugar que eu estou no espaço é minha posição. Eu saí da cidade A e quero ir até a cidade B. O caminho que eu passo com o carro, o caminho que eu estou passando é minha trajetória. Então, trajetórias são as várias posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Eu posso ir por aquele caminho, ou posso ir por esse caminho. Trajetória 1, trajetória 2. Pode, deixa eu entender. Imagine você quando entra no ônibus. O caminho que o ônibus passa é seu trajeto. O caminho que ele faz é o trajeto do ônibus. Então, trajetória são várias posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. Mas, Edson, como é que cai isso em prova? Isso sempre está caindo em prova. Sempre cai em prova. Cai em prova como? Imagina a situação seguinte. Imagine um avião. Vou desenhar o avião aqui. Imagine um avião. E esse avião deixa, fazendo o seu voo, deixa cair um objeto. Deixa cair um objeto. Qual seria a trajetória desse objeto? Qual seria a trajetória desse objeto? Tem duas situações. Tem uma situação do piloto vendo
E tem a situação de uma pessoa na Terra. Então, para definir a trajetória do objeto, depende do referencial. Se o referencial estiver dentro do evento, tipo piloto, a trajetória ela vai ser uma reta. Vai ser uma reta. Para quem está dentro do evento, a trajetória é uma reta. Pô, mas para quem está fora, para quem está na Terra olhando o avião soltando objeto, a trajetória, para a pessoa que está aqui na Terra, a trajetória vai ser um quarto de parábola. Então, para quem está dentro do evento, é uma reta. Para quem está na Terra, um quarto de parábola. Então, para quem está fora, vai ser uma parábola. Vai ser uma parábola. Então, o que nós podemos resumir desses conceitos básicos? Nós estudamos aqui agora 6 conceitos básicos. Quais são os conceitos? O conceito que nós estudamos de ponto material, que é quando as dimensões do corpo são desprezadas. Nós estudamos corpo extenso, quando as dimensões do corpo são levadas em consideração no estudo de determinado fenômeno. Deixa eu passar para lá de cá. Nós estudamos referencial, que é um ponto importantíssimo na física, um dos pontos mais importantes que tem na física. Referencial, qual a definição de referencial? Referencial é a ferramenta usada na física para definir se o corpo está em movimento ou repouso. E é o referencial que é a base de tudo. Como é que cai isso, Edson? Cai no exemplo do avião que eu dei, cai no exemplo de uma pessoa dentro de um trem. A pessoa dentro de um trem, tem uma lâmpada no teto, essa lâmpada cai. Como é que é a trajetória vista? A trajetória vai ser uma reta para quem está dentro e vai ser uma parábola para quem está fora do trem. Pô, mas qual é a definição de movimento? É quando a distância entre o corpo e o referencial muda no decorrer do tempo. Qual a definição de repouso? É quando a distância entre o corpo e o referencial não muda no decorrer do tempo. Vamos definir deslocamento. O deslocamento depende da posição inicial e da posição final. É uma linha reta que une essas duas posições. Exemplo, eu estou aqui na posição A, eu quero vir até a posição B. O que é posição? É o lugar que o corpo ocupa no espaço. Eu saio daqui, venho até aqui, venho, chego aqui. O que é isso ali? Isso aí é minha trajetória. É minha trajetória. E o meu deslocamento? Qual seria o meu deslocamento? O deslocamento depende de onde eu saio e de onde eu chego. O deslocamento seria uma linha reta que une a posição deslocamento. O deslocamento é uma linha reta entre a posição inicial e a posição final. A distância percorrida seria o tanto que andou realmente. Quando você faz um trajeto, o que é trajeto? São as várias posições que você ocupa no decorrer do tempo. A distância percorrida é a trajetória real. Por exemplo, eu saio do ponto A e quero vir até o ponto B. Aqui é o ponto A até o ponto B. Esse carro está aqui. Eu venho até o ponto B. Qual a distância que ele andou do ponto A até o ponto B? A distância que ele andou é esse aqui. No momento que eu contar o tempo que ele saiu do ponto A, eu falo que isso aqui é minha posição inicial. Onde ele chegou aqui, eu vou falar que é minha posição final. Então, qual foi a distância que ele andou? Na física, representa a distância como sendo ΔS, que vai ser a distância final, a posição final, menos a posição inicial. A posição final menos a posição inicial. Quer ver um exemplo? Vou imaginar a situação que eu estou andando na beirada da praia, passo no marco 50. Continuo andando lá na frente, eu passo no marco 70. Vamos de novo? Estou falando que a minha posição inicial era 50, quilômetro 50. Fiz o trajeto na beirada da praia e cheguei lá na frente do marco 70. Qual foi a distância que eu percorri?
Qual a distância que eu percorri? A distância percorrida vai ser ΔS, S final, menos S inicial. A distância percorrida vai ser posição final, que é 70, menos a posição inicial, que é 50. A distância percorrida, então, vai ser de 20 quilômetros. 20 quilômetros. Com isso, meus queridos, nós fechamos os conceitos básicos de cinemática. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui, que é um exercício que cai com frequência. Normalmente, nos vestibulares, cai quando não é um trem ou é um avião. Nesse exemplo aqui, o exercício fala o seguinte: um trem anda sobre o trilho horizontal, retilíneo, com velocidade constante de 80. Então, esse trem aqui tem uma velocidade de 80 km por hora. No instante que o trem passa por uma estação, cai um objeto. Cai um objeto que está inicialmente preso ao teto do trem. Qual a trajetória? A trajetória do objeto vista por um passageiro parado dentro do trem. Vamos tentar entender o comando da questão? Tem um trem, está aqui o trem. Tem esse passageiro, aqui, ó. Está aqui o passageiro, sentado dentro do trem, e aqui está o objeto. Quando de repente esse objeto cai, qual a trajetória desse objeto vista por quem está dentro do trem? Esse é o comando da questão. Qual seria a trajetória do objeto vista para quem está dentro do trem? Vamos relembrar o que é trajetória? Trajetória são as várias posições que o corpo ocupa no decorrer do tempo. Mas a trajetória depende do quê? Do referencial. Para quem está dentro do evento, como que é a trajetória? Que é o caso aqui. Para quem está dentro do evento, a trajetória é uma reta. Volta o vídeo lá e olha lá o exemplo que eu fiz. Para quem está dentro do evento, a trajetória é uma reta. Para quem está fora, para quem está na estação, no caso aqui, olhando de fora, não está dentro do trem, a trajetória seria o quê? Uma parábola. Então, como que seria? Qual seria, então, a resposta? Se o trem está movendo para lá, a resposta dessa questão vai ser a letra A. É uma reta. Vai ser uma reta sempre para quem está dentro do evento. E para o observador, vamos aproveitar e vamos explorar mais essa questão. Qual seria a opção para o observador que está fora, que está na estação olhando o trem, e no momento que ele está olhando, cai um objeto do teto desse trem? Para quem está fora, a trajetória é um quarto de parábola. Seria a letra E. Nesse caso, é para quem está fora do evento. Toma cuidado, meninos, que sempre aparecem algumas dúvidas. Dúvidas do tipo: nós estamos estudando cinemática, que é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. O que a cinemática despreza? As forças. E muitas vezes você pega o exemplo de quando você está dentro do carro, que você solta um objeto, e esse objeto não vai para frente, ele vai para trás. O que está acontecendo no exemplo do carro? No exemplo do carro, no exemplo real, tem o vento, tem a resistência do ar, que é uma força. Tem uma força. Então, nesse caso aqui, está desprezando todas as forças que atuam no corpo. Todas as forças. Então, o que acontece? O avião está aqui, o trem está ali. Quando solta o objeto, esse objeto, por inércia, ele vai para frente. O avião está indo, ele faz isso. Mas para quem está dentro, vê caindo assim. Para quem está fora, vê caindo assim. Para quem está fora do evento, é uma parábola. Para quem está dentro, uma reta. Nesse exemplo 2 agora, o exercício faz o seguinte: um atleta, partindo do ponto A, dá volta em uma pista retangular, como mostra a figura abaixo. Determine a distância percorrida e o seu deslocamento desde o momento da partida nos seguintes casos: a distância percorrida por ela quando se encontrar no ponto B e depois posteriormente no ponto C. Então, nesse exemplo aí, na letra A, ele quer a distância percorrida. Distância percorrida é a trajetória. Então, qual a trajetória de A passando em B até C?
Olhando o retângulo aqui, de A até B, a distância de A até B, a distância de A até B é 800 metros. Como é um retângulo, a distância de A até D é a mesma distância de B até C. Mas quanto que vale a distância? A distância de B até C. A distância de B até C vale 600. Então, qual é a distância percorrida? A distância percorrida vai ser 800 metros mais 600 metros, que dá um total de quanto? 800 mais 600, 1.400 metros. Tranquilo? Agora, na letra B, ele pede qual o deslocamento, o seu deslocamento de A até C. E o que é deslocamento? Deslocamento é a linha reta entre a posição inicial e a posição final. Então, o deslocamento, nesse caso aqui, vai ser esse aqui, ó. Esse vai ser o deslocamento. Esse vai ser o deslocamento. Como é um triângulo, como é um retângulo, esse ângulo aqui é de 90. E você observando ali, isso aqui, A, B, C, formou um triângulo retângulo. Vamos desenhar esse triângulo retângulo aqui? Desenhando um triângulo retângulo. Onde aqui é A, aqui é o B, esse ponto é o C, esse aqui é o deslocamento. Deslocamento. Esse seria o deslocamento. De B até C, 600 metros. De A até B, 800 metros. Aqui forma um ângulo de 90 graus. Olhando para esse desenho, formou um triângulo retângulo. Como formou um triângulo retângulo, como que eu faço para achar o deslocamento? Como que eu faço para achar o deslocamento ali? O deslocamento eu vou usar Pitágoras. Então vai ficar o deslocamento ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, 600 ao quadrado, mais 800 ao quadrado. Vai ficar D ao quadrado, vai ficar 600 ao quadrado, é 36, vai dar 360 mil. 800 ao quadrado vai dar 640 mil. Somando os dois, D ao quadrado, isso é igual a 1. Vai dar igual a 1 milhão. Então, D, raiz de 1 milhão, vai dar D igual a 1.000 metros. Esse é o deslocamento. Mas para quem tem dificuldade em conta, isso aqui é um triângulo pitagórico. Se é um triângulo pitagórico, 600, 800, esse lado aqui é 1.000. Isso aqui é um triângulo pitagórico. Se os catetos, esse aqui é 600. Aqui aumentou daqui para cá quanto? 200. Daqui para cá tem que aumentar 200. Vai ser 1.000. Então aqui é 1.000. Está aqui feito o cálculo. Na letra C, ele pede a distância percorrida e o deslocamento em uma volta completa. Então, na letra C, ele pede o deslocamento numa volta completa. Ele quer saber o deslocamento e a distância percorrida numa volta completa. Vamos desenhar de novo aqui? Esse ponto é A, esse é B, C, D. Esse lado aqui é 600, esse é 800, esse lado aqui é 600, porque esse lado é igual a esse. Esse lado aqui é igual a esse, então esse lado aqui vai ser quanto? Vai ser 800. Qual a distância percorrida numa volta completa? A volta completa saindo que ele sai de A, vem até B, passa em C, vem em D, retorna em A.
Qual a distância percorrida? A distância vai ser de A até B, a distância de A até B, mais a distância de B até C, mais a distância de C até D, mais a distância de D até A. Então, a distância percorrida vai ser distância de A até B, 800, de B até C, 600, de C até D, 800, de D até A, 600. Então, a distância percorrida vai ser 800 mais 600, 1.400, mais 800, 2.200, mais 600, 2.800 metros. É a distância percorrida numa volta completa. E o deslocamento? Qual o deslocamento quando dá uma volta completa? O deslocamento, eu quero saber o deslocamento. O deslocamento que eu vou chamar de D. Qual o deslocamento quando dá uma volta completa? Ele sai de A, vem até B, retorna em C, passa em D, volta em A. A posição inicial é igual à posição final. Se a posição inicial é igual à posição final, o deslocamento aqui vai ser 0. O deslocamento é 0, porque ele saiu de uma posição e voltou para a mesma posição. E o deslocamento depende da posição inicial e da posição final. Meninos, com isso nós estamos praticamente finalizando a primeira aula. E o que nós falamos nessa primeira aula de importante? Nós falamos o que é cinemática, que é a parte da física que estuda os movimentos sem se preocupar com as causas. Falamos de ponto material, que é quando as dimensões do corpo são desprezadas no estudo de determinado fenômeno. Falamos de corpo extenso, quando as dimensões do corpo são levadas em consideração no estudo de determinado fenômeno. Falamos de referencial, que é a ferramenta usada na física para definir se o corpo está em movimento ou repouso. Falamos de movimento, que é quando a distância entre o corpo e o referencial muda no decorrer do tempo. Falamos de repouso, que é quando a distância entre o corpo e o referencial não muda no decorrer do tempo. Depois falamos de trajetória, que são as várias posições ocupadas pelo corpo no decorrer do tempo. E fechamos falando de deslocamento. Deslocamento depende da posição inicial e da posição final. É uma linha reta que liga essas duas posições. E na próxima aula, na segunda aula de mecânica, nós vamos falar de movimento retilíneo uniforme. Até mais, fique com Deus.